produção faz os cortes. 1-0 Argentina. Esse foi o cenário que nós vimos ontem no Maracanã. Foi difícil de ver, foi um jogo até disputado ali no meio de campo, dentro do ataque. O Brasil conseguiu certa vantagem, mas infelizmente saiu com a derrota em pleno Maracanã. Mais um número terrível que o Brasil consegue aí, mais uma estatística terrível que consegue nessas eliminatórias. Veio já de 3 derrotas, agora perdeu da Argentina dentro de casa sendo mandante. Então, meus amigos, a próxima partida do Brasil vai ter que ser pensada. A gente sabe que o Brasil está no momento de transação. Infelizmente, a gente perdeu já de seleções que a gente não perdia. Perdemos ali do Uruguai, que foi uma partida que nós poderíamos ter saído com a vitória. Brasil e Argentina já sabíamos que teríamos um clima muito de competição, clima de rivalidade. CBF já perdeu esse jogo no início da partida, quando não soube organizar direito o jogo, né? Toda a questão dos torcedores. A gente sabe que Brasil e Argentina sempre vai ser um jogo muito disputado, sempre vai ser um jogo de muita rivalidade, e o erro foi no início. Por quê? Quando os torcedores da Argentina foram acuados ali pelos policiais do Rio de Janeiro, ali a Argentina já ganhou moral. Você viu que o Messi reuniu ali com os jogadores, trouxe todo mundo, foi lá com a torcida tentar amenizar, muito por conta dos familiares também de alguns jogadores que estavam próximos ali aonde aconteceu a confusão. Então tudo isso, querendo ou não, contribui muito para o quê? Para o psicológico do atleta. Não só da parte da seleção brasileira, que vê ali a sua torcida, também teve torcedores do Brasil ali sendo agredidos na hora, mas muito mais pela parte dos torcedores da Argentina. Que, por exemplo, se fosse um Brasil e Argentina, Brasil jogando lá na Bombonera, como foi o último jogo, se fosse a polícia da Argentina reprimindo os torcedores brasileiros, com certeza a moral dos jogadores, os jogadores em si, iam trazer essa culpa ou essa confusão, esse episódio para dentro de campo também. Eles iam ter, a gente precisa ganhar, nossa torcida está aqui, está sofrendo certa repressão, a gente precisa pelo menos ganhar esse jogo. E foi o que a Argentina fez. Perdemos o jogo logo no início por conta dessa falta de organização da CBF, sabendo que vai ser um jogo muito importante para ambos os lados. Tanto a Argentina quanto o Brasil já vinham de derrota. Então, se a Argentina ganhasse o jogo do Brasil, ganharia moral. Se o Brasil ganhasse o jogo da Argentina, também ganharia moral. Faltou ali uma noção, falta de noção da CBF extrema. Outro ponto que a gente pode colocar desse Brasil e Argentina de ontem, que apesar de termos bons jogadores, os meninos jogam muito bem nos seus respectivos times. Gabriel Jesus está jogando no Arsenal junto com o Martinelli. Temos o Rodrigo arrebentando ali no Real Madrid. Mas apesar de termos bons jogadores, ainda não temos uma seleção. Ainda não temos aquela cara de jogadores da seleção. Eu acho que falta muita experiência para esses meninos ainda. Falta muita experiência. A minha opinião é que a CBF, os organizadores, a comissão técnica precisa trazer essa experiência para esses jogadores. E eu não digo no sentido de só jogadores, eu digo de comissão técnica também. Quais foram as comissões técnicas passadas? Quem fez um bom resultado? Nós precisamos de todo apoio agora. Não adianta fazer A ou fazer B. Quem foi campeão disso, quem não foi campeão disso, nós temos que trazer toda essa experiência do Brasil, que o Brasil tem, tanto quanto jogadores experientes que também podem ir para esse elenco, dar uma visão mais técnica da coisa, uma opinião mais centrada ali, ajudar esses jogadores dentro de campo, que esse fator dentro de campo também pesou, sendo com a expulsão ali do Joeliton. Já no segundo tempo, a gente já sabia que o Brasil ia sofrer certa pressão na Argentina, porque é um Brasil e Argentina, então ia ter toda a questão do jogo, a questão emocional, a questão da revanche,
a questão psicológica dos jogadores, que eu acabei de abordar na questão da vitória do Brasil ou da Argentina diante desse cenário de já ter vindo com derrota. Então faltou muita experiência, né, nesse sentido dentro de campo, fora de campo também. Diniz acabou falhando em tirar o Martinelli. O Brasil poderia pelo menos ter saído com um empate ontem. Um empate já seria quase uma vitória ali, vamos dizer, então, no Brasil. Temos tempo agora, essa é a questão. Temos tempo. Qual será o próximo compromisso do Brasil? Se não me falha a memória, vai ser somente no ano que vem, setembro do ano que vem. Então até setembro do ano que vem vai ter que ver quem serão os jogadores, vai ter que ver quem será o técnico da seleção brasileira, se realmente Ancelotti vai vir, se não vai vir, se vai continuar essa gestão de Diniz. Vai ter que trazer essa experiência para dentro de campo e também para a comissão técnica, para começar a trabalhar com esses jogadores realmente, para que essa seleção tenha cara novamente de seleção brasileira, que há tempos atrás foi temida. Hoje, né, a gente sabe que também o futebol mudou, todas as outras demais seleções sul-americanas ganharam muita experiência, tem jogadores jogando em nível Europa, jogando em times grandes ali, não só do continente europeu, mas do resto do mundo. Então todos esses jogadores agora têm muito mais experiência do que os jogadores de antigamente, né? Ou pelo menos os jogadores que atuavam ali nessas seleções. Os números do Brasil foram muito bons durante a partida. O Brasil pressionou, o Brasil fez algumas situações de ataque, mas a bola não entrou. O principal número que precisava ser mudado, que era o do placar da partida, esse não foi alterado. Então o Brasil precisa reunir o Brasil precisa reunir todos esses números, precisa reunir novamente essa experiência, ver quem realmente os jogadores, quem são a comissão técnica. A própria CBF precisa de uma melhor organização depois de todo esse episódio que nós vimos ontem. Episódio lamentável, que esse não se repita mais, principalmente dando a grandiosidade do jogo que era de ontem. Poderíamos ter saído com a vitória, mas como eu disse, já perdemos no início do primeiro tempo. Esse foi um vídeo bem rápido, só para tentar exprimir um pouco desse jogo que aconteceu ontem. Digo que foi quase que sofrível ver o jogo do Brasil ontem, não por questão só de tudo que aconteceu, mas também pela falta de criatividade, por alguns erros pontuais ali que aconteceu durante a partida. Então, para quem já viu seleção brasileira atuando de uma forma um pouco mais alto nível, ontem faltou ainda muita coisa, parece que não engrenou, ainda não engrenou essa seleção brasileira. Vale ressaltar que, se não me engano, o Equador era uma das seleções que estavam com 3 pontos a menos, né, quando começou as eliminatórias, e hoje já está alcançando o Brasil. Então uma seleção que tinha 3 pontos a menos começando a competição conseguiu alcançar o Brasil. Mostra como a situação do Brasil está bem difícil, a situação da seleção brasileira em si também é difícil. Se inscrevam no canal, deixem aí o seu comentário sobre o que foi esse jogo de ontem. O jogo de ontem lamentável demais, tanto no futebol quanto nas arquibancadas. Foi muito complicado ver toda aquela situação dos jogadores. Como torcedor, nós pensamos muito na questão de saúde das pessoas que estavam lá acompanhando, crianças e tudo mais. Então deixa aí a sua opinião sobre o jogo de ontem, e é claro, acompanha aí a gente nos próximos episódios. A gente está voltando aí, hoje foi bem rápido, né, nessa maneira stories aqui, mas é só pra gente tentar não perder o feeling do que foi de ontem, né? Foi um jogo assim que desde o início, como eu já disse, foi muito complicado de ver. Então se inscreve no canal, deixa aí a sua opinião do que você achou também desse jogo de ontem do Brasil, e bola pra frente. Porque apesar da derrota, nós somos brasileiros e é claro, a gente quer acreditar nessa nossa seleção brasileira aí, trazer, quem sabe, um Hexa em 2026.